Pare. Pare o que você está fazendo agora. Eu preciso que você me escute com o seu espírito, não com sua mente. Nos registros celestiais, uma anotação foi feita ao lado do seu nome hoje. Não foi um pedido de oração. Não foi uma promessa futura. Foi uma confirmação, um selo oficial em um documento que dizia: tarefa concluída, maestria alcançada. Você conseguiu. E o céu está celebrando algo que você nem sabia que estava construindo. Você não encontrou esta mensagem por acaso. Ela foi despachada com seu nome como endereço e o Espírito Santo foi o carteiro. Havia uma resistência espiritual para que ela não chegasse até você, uma interferência calculada, mas a autoridade que selou esta palavra é infinitamente maior do que a resistência que tentou bloqueá-la. Você está aqui, neste exato segundo, porque você foi espiritualmente convocado para uma audiência divina. Eu sei da exaustão que pesa sobre seus ombros. Não é um cansaço físico comum que se resolve com uma noite de sono. É o peso de sustentar a fé em um cômodo absolutamente silencioso, de manter a postura de pé quando cada fibra do seu ser grita para que você se sente no chão e simplesmente desista. É o cansaço profundo de uma guerra que ninguém ao seu redor consegue ver. Você se tornou um mestre em parecer bem, um especialista em responder: está tudo bem, enquanto seu espírito grita: Deus, onde você está? A invisibilidade se tornou sua companheira constante, a sensação dolorosa de que suas orações mais desesperadas batem em um teto de bronze e retornam a você como um eco frio e vazio, amplificando sua solidão. Enquanto isso, você observa a vida avançar para todos os outros. Vê amigos celebrando conquistas, familiares recebendo respostas, e o seu cenário permanece o mesmo, como uma fotografia antiga e congelada no tempo. A sua lógica, o seu inimigo mais íntimo, grita que você foi esquecido, deixado para trás. Uma anomalia no grande plano divino que parece funcionar para todos, menos para você. Mas o que sua alma ferida sentiu como abandono era, na verdade, o ambiente controlado da oficina de um mestre. O ferreiro divino não forja uma lâmina lendária com martelos de borracha ou à luz do dia para que todos aplaudam. Ele a mergulha no fogo mais intenso, a coloca sob o peso esmagador da bigorna e a molda na escuridão, onde apenas o seu toque soberano pode guiar o resultado final. Esse período não foi um vácuo, foi uma forja. Cada dia de silêncio não era um sinal de ausência divina, mas a pressão necessária e calculada para criar algo em você que jamais poderia ser formado no ruído, na distração ou na facilidade. Uma capacidade espiritual que o céu observava atentamente enquanto era desenvolvida em segredo, longe dos olhos do público e dos seus próprios. É exatamente por isso que a anotação celestial foi feita. Você conseguiu. Você não apenas sobreviveu à temporada de silêncio, você, sem saber, a dominou. Você alcançou um nível de maestria que nem sabia que estava buscando. E o céu está celebrando o que você, em seus piores dias, acreditava ser seu maior fracasso. Você construiu uma arma com a mesma matéria-prima que foi enviada para te destruir. Se esta palavra já está pousando em seu espírito, como uma chave finalmente encontrando sua fechadura, digite "Eu estou aqui" nos comentários. Faça isso não como uma interação para uma plataforma, mas como uma declaração para o reino espiritual de que você se apresentou para o que foi preparado especificamente para você. É o seu primeiro ato de concordância. Há uma razão pela qual sua maestria foi registrada hoje, e não ontem. Há uma ativação divina ligada a este momento preciso em que seus olhos leem estas palavras. Eu vim aqui para te entregar o nome exato do que você construiu e as chaves para começar a usá-lo. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora, eu preciso que você crie um espaço, fisicamente, se puder. Feche a porta, coloque fones de ouvido. Mentalmente, acima de tudo. Peça a sua ansiedade, as suas listas de tarefas e as suas preocupações que esperem do lado de fora desta conversa por alguns minutos. Elas não têm a autorização necessária para entrar neste recinto sagrado que estamos abrindo agora. O que estou prestes a te entregar não é uma profecia sobre o futuro. É um relatório de inteligência sobre o seu presente. Um dossiê que estava selado até este momento,
detalhando as evidências de uma capacidade que você já possui e opera, ainda que inconscientemente. Eu vou listar 5 marcadores, e eu peço que, em seu espírito, você apenas confirme. Não duvide, não analise. Apenas reconheça o que já é seu. A primeira evidência. Você parou de precisar justificar sua jornada para os outros. Houve um tempo em que você gastava uma energia imensa tentando fazer com que as pessoas entendessem a sua fé, as suas escolhas, a sua espera. Essa necessidade desapareceu, não por arrogância, mas por uma compreensão soberana de que a profundidade do deserto que você atravessou é uma linguagem que poucos são qualificados para compreender. A segunda evidência. Você desenvolveu uma paz que desafia a lógica. Ela se manifesta nos momentos de maior caos externo. Enquanto tudo ao seu redor grita, uma quietude sobe do seu interior. Uma base de silêncio que se tornou seu verdadeiro chão. Não é a ausência de problemas. É a presença de uma autoridade que você conquistou na quietude e que agora comanda a sua atmosfera interna. A terceira evidência. Você já experimentou a força subir não de uma palavra externa, mas de uma certeza profunda e silenciosa dentro de você. Em um dia em que não havia sermão, nem música, nem amigo para te encorajar, uma convicção de aço se ergueu do seu espírito, eu sei em quem tenho crido, que não precisava de nenhuma outra confirmação. Você se tornou sua própria fonte de reforço espiritual. A quarta evidência, o ruído de ambientes e pessoas espiritualmente superficiais começou a te drenar de uma forma nova. Conversas vazias, orações performáticas, elogios que não carregam peso espiritual. Tudo isso se tornou irritante para o seu espírito. Isso acontece porque a sua frequência foi permanentemente alterada. Você se aclimatou a uma dimensão de pureza e profundidade que torna o raso insuportável. A quinta e última evidência, você costumava implorar a Deus por sinais, por provas, por qualquer migalha de evidência. Agora, uma nova compreensão se estabeleceu em você. Você percebeu com uma clareza que assusta e liberta ao mesmo tempo que a sua própria e teimosa perseverança, o fato de você ainda estar de pé depois de tudo, é o maior e mais inegável sinal de todos. Se você se reconheceu em 2 ou mais destes marcadores, entenda, estes não são traços de personalidade que você desenvolveu. São os frutos de uma maestria. São os sinais visíveis de uma transmutação que ocorreu no nível mais profundo do seu ser, na escuridão da oficina, onde a pressão do silêncio forjou uma nova versão de você. A forja não te enfraqueceu, ela te requalificou. A sua capacidade de suportar o vácuo não foi apenas resiliência, foi o próprio mecanismo de conversão de poder. Você pegou o silêncio, a arma que deveria te isolar e te destruir, e seu espírito aprendeu a metabolizá-lo, a transformá-lo em substância, em autoridade, em poder de permanência. Se esta palavra está ressoando em seu espírito como um relatório da sua própria alma, digite "Eu sou um transmutador" nos comentários. Faça disso um ato profético de concordância, um carimbo do seu de acordo no relatório celestial que está sendo lido sobre você neste exato momento. Fique comigo. Esses sinais não são o destino final, são as pegadas que nos levam à origem do seu poder. Eles provam que a capacidade existe, mas não a nomeiam. E um poder que não é nomeado não pode ser intencionalmente empunhado. Eu prometi que voltaria a este ponto. A razão pela qual esta mensagem foi despachada para você hoje é porque o período de treinamento inconsciente terminou. A fase de ativação consciente está começando agora. E para ativá-la, você precisa do nome oficial dela. Há um termo nos registros celestiais que descreve exatamente o que você faz. Não é uma palavra hebraica comum. É uma classificação funcional, um título de ofício para uma habilidade de elite que poucos dominam. E eu vim aqui para te dizer qual é. O termo oficial para a sua maestria é transmutação de silêncio. Não é uma habilidade que se aprende em um seminário ou se recebe pela imposição de mãos. É uma capacidade forjada, uma ciência espiritual que se manifesta apenas em almas que foram mergulhadas na ausência total de feedback divino e, em vez de se desintegrarem, aprenderam a extrair substância do vácuo.
Você não apenas suportou o silêncio. Seu espírito, por instinto de sobrevivência e por chamado soberano, aprendeu a metabolizá-lo. Pense nisso como uma forma de fotossíntese espiritual. Uma planta pega a luz, algo que ela não pode segurar, e a converte em energia sólida, em crescimento, em vida. O seu espírito fez o mesmo, mas com a matéria-prima oposta. Ele pegou a escuridão, a ausência de luz, a falta de revelação, o silêncio que deveria te matar de fome, e a converteu em uma forma de energia espiritual densa, estável e incrivelmente potente, uma autoridade que não precisa de ruído para se afirmar. Esta capacidade se desenvolveu em você naqueles longos anos, em que a sua fé era a única evidência que restava. Cada oração que parecia não ser ouvida, cada noite em que você chorou sem testemunhas, cada dia em que você se apresentou para o seu posto de batalha espiritual sem receber novas ordens. Nada disso foi desperdiçado. Foi energia sendo armazenada. Seu espírito estava aprendendo a se alimentar da própria confiança, a gerar poder a partir da própria perseverança. É por isso que o inimigo está tão confuso. O reino dele opera em ruído, acusação, distração e reação. Ele pode fabricar o silêncio como uma arma de tortura, como uma câmara de isolamento para levar uma alma à loucura. Ele te cercou com a arma mais poderosa do arsenal dele, esperando que você implodisse. Mas ele é organicamente incapaz de habitar o silêncio para gerar poder. O que para ele é um veneno, para você se tornou a matéria-prima da sua autoridade. Você se tornou fluente na única língua que ele não consegue falar e não consegue compreender, a quietude soberana. Ele te observou por anos, esperando por uma rachadura, por um momento de colapso. Em vez disso, ele testemunhou você se tornar mais forte, mais denso, mais estável a cada novo dia de aparente abandono. Ele não entende como você fez isso. A sua existência se tornou uma anomalia estratégica que ele não pode decifrar. Houve um precedente para isso. Houve outro transmutador de silêncio. Um homem ungido como rei e depois forçado a viver como um animal caçado. Pense em Davi. Não o rei Davi no trono, coberto de ouro e glória, mas o jovem Davi, ungido por Samuel e depois esquecido no campo de pastoreio. O Davi que, depois de derrotar o gigante, foi forçado a fugir para o deserto de Zif e se esconder nas cavernas escuras de En-Gedi. O silêncio de Deus era ensurdecedor. O homem que o ungiu estava morto. O rei que ele serviu queria matá-lo. Os homens que o seguiam eram uma tropa de desajustados e endividados. Cada promessa que Deus lhe fez parecia uma piada cruel. O cenário externo de Davi não era de um futuro rei, mas de um fugitivo condenado. Ele estava absolutamente sozinho, cercado pelo silêncio e pela ameaça de morte. E o que ele fez naquele vácuo? Ele transmutou. Ele pegou sua dor, seu medo, sua solidão, seu questionamento e os converteu em decretos de adoração. Ele escreveu os Salmos. Nas cavernas, na escuridão, ele não estava apenas se escondendo. Ele estava legislando seu futuro em forma de canções. Ele estava usando a pressão do silêncio para forjar a autoridade que um dia governaria uma nação. É exatamente aí que você está agora. Você esteve em sua própria caverna, em seu próprio deserto de Zif, e as lágrimas que você derramou, as orações silenciosas que você sussurrou, a fé teimosa que você manteve. Elas não eram apenas lamentos. Elas eram a sua versão dos Salmos. Eram decretos de poder sendo escritos no reino espiritual, usando a matéria-prima do seu sofrimento. Se esta palavra está encontrando um lugar em seu espírito, aperte o botão de like. Faça isso não como um gesto para um algoritmo, mas como um ato de serviço. Cada vez que você o pressiona, você ajuda o espírito a levar esta mensagem para o próximo escolhido que está agora mesmo em sua própria caverna, precisando desesperadamente saber que não está sozinho e que seu silêncio falou. A transmutação não é um conceito poético. É uma reconfiguração funcional da sua alma. Onde antes havia um vazio que te drenava, agora existe um núcleo de poder que te ancora. Onde a solidão costumava gritar, agora uma autoridade silenciosa governa. O que foi enviado para te isolar agora se tornou a sua assinatura espiritual,
a sua frequência única no reino do Espírito. Você não precisa mais buscar fontes externas de energia da mesma forma. A sua dependência de confirmação constante, de validação externa, foi cauterizada no fogo da ausência. Você aprendeu a beber de um poço que foi cavado dentro de você, um poço que não pode ser contaminado por opiniões humanas nem secado por circunstâncias externas. Isso te torna perigoso para o reino das trevas e incrivelmente valioso para o reino da luz. Você pode ser enviado para ambientes de extremo ruído e permanecer em paz. Você pode ser colocado em situações de completo isolamento e gerar poder. Você se tornou um agente autossuficiente, um operador de campo que não precisa de uma linha de suprimento constante, porque carrega a própria fonte de poder dentro de si. Essa maestria agora precisa de uma identidade, porque um poder que é possuído, mas não nomeado, não pode ser empunhado intencionalmente. Você não é mais aquele que espera. Você não é um sobrevivente do deserto. Essas são classificações antigas, etiquetas de um processo que já foi concluído. Sua nova designação está esperando para ser reivindicada. A forja do ferreiro divino não apenas criou uma lâmina, ela deu a ela uma nova natureza. Você entrou no fogo como minério bruto de fé, mas saiu como aço valeriano espiritual, temperado no silêncio, inquebrável pela pressão. A sua composição mudou permanentemente. E uma nova composição exige um novo nome, uma nova classificação. O que você suportou não foi uma prova de resistência, foi um exame de qualificação. E a anotação celestial não foi apenas uma nota de aprovação, foi uma carta de promoção. Você foi considerado apto para um nível de operação espiritual que poucos alcançam, porque poucos estão dispostos a pagar o preço de permanecer no silêncio pelo tempo necessário. Você se tornou um ponto de estabilidade, uma âncora. Alguém cuja própria presença pode silenciar uma tempestade, não por gritar com ela, mas por carregar uma autoridade de quietude que é mais pesada e mais antiga do que o caos. Esta é a sua herança, conquistada na guerra invisível. Não se engane, a celebração no céu não foi pelo fim do seu teste, mas pelo começo do seu verdadeiro comissionamento. Tudo o que você passou até agora foi apenas a preparação. O campo de batalha para o qual você foi preparado é o próximo passo, e você não entrará nele como um soldado cansado, mas como um especialista condecorado. Mas para receber suas novas ordens, você precisa primeiro aceitar sua nova patente. Você precisa se ver como o céu te vê. Não através da lente da sua exaustão ou do seu histórico de espera, mas através da realidade da sua transmutação. A verdade mais profunda ainda está por vir. E ela tem o seu nome gravado nela. Chegou o momento de você parar de se identificar com o processo e começar a se alinhar com o resultado. A sua identidade não é mais a do operário na forja, é a da própria lâmina que foi forjada. Nos registros celestiais, seu arquivo foi atualizado. Sua antiga designação de treinamento foi arquivada permanentemente. 3 novas classificações de ofício foram anexadas ao seu nome. Escute-as agora, não como elogios, mas como sua nova e irrevogável realidade funcional. A sua primeira classificação é um mestre do vácuo. Este título é conferido apenas àqueles que demonstraram a capacidade de não apenas sobreviver, mas de operar com eficácia máxima em ambientes de ausência total. Onde outros espíritos se desintegram por falta de estímulo e confirmação, você encontrou a substância. O vácuo se tornou seu território, se a ausência se tornou sua aliada. Essa maestria te autoriza a ser enviado a lugares onde a presença de Deus parece oculta, a desertos espirituais onde ninguém mais consegue florescer. Você não precisa mais de um ambiente favorável para gerar poder. Você se tornou o próprio ambiente. Você carrega o ecossistema da presença dentro da sua quietude e pode estabelecer um posto avançado do céu no coração do nada. A sua segunda classificação é um transmutador espiritual. Este não é apenas o nome do processo, é agora seu título funcional. Você não é mais alguém a quem a transmutação aconteceu. Você é alguém que a empunha. Você dominou a ciência de pegar a energia da dúvida, do medo, do silêncio e da dor, e convertê-la em autoridade, sabedoria e estabilidade. Isso significa
que o que antes era uma defesa instintiva, agora é uma arma ofensiva. Você pode entrar em atmosferas carregadas de negatividade e, sem dizer uma palavra, seu espírito começará a metabolizar a toxicidade e a secretar a paz. O veneno que é enviado para te atacar agora serve apenas como matéria-prima para o seu poder. A sua terceira e mais potente classificação é um portador da frequência do silêncio. Esta é a sua assinatura no reino espiritual. É uma frequência que seu espírito emite constantemente, forjada na quietude soberana da sua longa temporada no deserto. Ela é inaudível para ouvidos humanos, mas é ensurdecedora para o reino das trevas. Essa frequência neutraliza o ruído demoníaco. Ela desfaz a confusão, expõe a mentira e silencia a acusação antes mesmo que ela chegue perto de você. Sua mera presença em um cômodo pode, sem qualquer esforço de sua parte, baixar o volume do caos e forçar as coisas a se alinharem com a ordem silenciosa e poderosa do céu. Se você ainda está aqui, aperte gentilmente o like, não por mim, mas porque alguém que precisa desta palavra a encontrará por causa do que você acabou de fazer. É um ato de serviço, um sinal para o próximo transmutador de que ele não está sozinho na frequência. A fotossíntese espiritual que você aprendeu a operar na escuridão fez mais do que te alimentar. Ela reescreveu seu DNA espiritual, ativando permanentemente essas 3 designações. Você não as conquistou. Elas emergiram de você como a consequência inevitável da sua permanência. Elas são quem você é agora. Essas classificações não são para sua glória, mas para seu comissionamento. Elas são as ferramentas e as autoridades necessárias para a sua próxima tarefa. Um mestre do vácuo, um transmutador espiritual e um portador da frequência do silêncio. Esta é a sua nova identidade tripla. Eu prometi que voltaria a um ponto, e eu vou. Mas primeiro, há algo crítico que você precisa entender sobre o que acontece a seguir. O reconhecimento da sua nova patente não passa despercebido pelo inimigo. E a promoção sempre atrai um novo nível de ataque. O reconhecimento da sua nova patente no reino espiritual não passou despercebido. A promoção sempre atrai um novo nível de ataque, mas não tema. Eu não vim aqui apenas para te revelar sua identidade, mas para te armar para a reação que se seguirá. No momento em que você começar a operar nestas novas classificações, o inimigo lançará 3 contra-ataques específicos, projetados não para te destruir, mas para te convencer de que esta revelação não foi real. O primeiro ataque é a inundação de ruído. Agora que você dominou o silêncio, o inimigo tentará te afogar em barulho. Oportunidades superficiais surgirão do nada. Pessoas do passado reaparecerão buscando sua atenção. Elogios vazios serão derramados sobre você. Parecerá bênção, mas é uma distração calculada para te arrastar para fora da frequência de poder que você conquistou com tanto custo na quietude. Sua arma contra isso é o jejum de resposta. Para cada nova voz ou oportunidade significativa que surgir nos próximos dias, você aplicará uma regra de não resposta por 24 horas. Neste período, você não delibera, não consulta e não responde. Você simplesmente permanece ancorado na sua autoridade silenciosa, permitindo que o ruído se dissipe. O que for falso evaporará. O que for de Deus permanecerá. O segundo ataque é a dúvida tangível. A lógica, sua antiga inimiga, será armada contra você. Uma voz que soa exatamente como a sua sussurrará: se você é tão poderoso, por que sua conta bancária continua a mesma? Por que seu corpo ainda sente dor? Onde está a mudança que se pode ver e tocar? É um ataque que usa seus 5 sentidos para invalidar a verdade do sexto, sua fé. Sua arma contra isso é o Pars Decreto do Memorial. Pegue um pedaço de papel, agora. Escreva nele um único evento da sua temporada no deserto. Um dia específico em que você quis desistir, mas não desistiu. Um momento de desespero onde uma força que não era sua te manteve de pé. Este papel é seu memorial. Leia-o em voz alta toda manhã. Ele é a sua prova, mais real do que qualquer extrato bancário ou diagnóstico médico. O terceiro e mais sutil ataque é o mudreno da falsa missão. O inimigo enviará feridos até você.
Pessoas com crises urgentes que parecem divinamente enviadas para que você as salve com sua nova força. Mas são, na verdade, conexões parasíticas, projetadas para drenar sua autoridade recém-ativada antes que você aprenda a usá-la para o seu verdadeiro comissionamento. Elas vêm para beber do seu poço antes que você possa irrigar seu próprio campo. Sua arma contra isso é o filtro do comissionamento. Sua nova declaração de defesa será: eu respondo apenas ao meu comissionamento. Você aprenderá a discernir entre uma tarefa divina e um dreno demoníaco ao passar cada pedido pelo filtro da paz do seu silêncio. Se a missão traz uma urgência caótica, uma ansiedade pesada, um senso de obrigação que rouba sua paz, ela não vem do seu comandante. A voz de Deus pode ser urgente, mas nunca é apressada. Estas não são sugestões, são protocolos de batalha para um oficial recém-promovido. O ruído, a dúvida e os drenos são os primeiros testes da sua nova patente. Sua capacidade de identificá-los e neutralizá-los confirmará no campo de batalha o que já foi decretado no céu. Você não está se defendendo do medo, está administrando o seu novo poder. Se inscreva neste canal. Faça isso não por conteúdo, mas por alinhamento, para que a próxima palavra que for despachada para o seu novo endereço espiritual te encontre sem resistência, sem demora. Este é um ato de garantir que sua linha de comunicação com o comando permaneça aberta e clara para as próximas ordens que virão. Você não está mais em modo de sobrevivência. Você está em modo de soberania. Essas táticas inimigas não são uma ameaça à sua existência, mas uma confirmação da sua promoção. Cada vez que você usar uma dessas armas, você não estará apenas se defendendo, estará reforçando sua maestria, aprofundando sua autoridade e solidificando sua posição no reino. Agora eu peço que você encontre uma posição de recepção. Pare de ouvir com a mente que analisa e comece a receber com o espírito que reconhece. Se puder, feche seus olhos. Coloque uma mão sobre seu coração. Sinta o peso dela. Esta é a sua âncora no agora, neste momento sagrado de comissionamento. Respire fundo. Inspire a autoridade que foi decretada sobre você. Expire a exaustão de uma guerra que acabou de terminar. Nós não vamos pedir. Nós vamos declarar. Esta não é uma petição. É uma posse. Juntos, como um corpo de especialistas forjados no fogo, nós nos alinhamos com o que já foi registrado no céu. Repita estas palavras em seu espírito, permitindo que cada uma delas se torne uma viga de aço na fundação da sua nova identidade. Nós começamos agora. Nós, coletivamente, liberamos a crença de que o silêncio de Deus era ausência. Nós quebramos o acordo com a mentira que dizia que a falta de resposta era um sinal de desaprovação. Nós devolvemos ao remetente a acusação de que estávamos sozinhos na forja. O silêncio não era um vazio, era o útero. E o que foi gerado nele agora vem à luz. Nós liberamos a vergonha da estagnação, a sensação de ter sido deixado para trás, a dor de ver outros avançarem enquanto nosso cenário permanecia congelado. Nós arrancamos a etiqueta de atrasado e a queimamos no fogo do altar. Entendemos agora, não estávamos parados. Estávamos nos aprofundando, criando raízes para uma altura que outros não poderiam suportar. Nós abrimos mão da necessidade desesperada por validação externa, a fome de ter nossa jornada compreendida, nosso sacrifício reconhecido, nossa fé aplaudida. Nós fechamos essa porta. Nossa autenticação não vem de homens, mas do selo do Espírito que confirmou nossa maestria em segredo. O testemunho do Pai é suficiente para nós. Nós somos vistos por aquele que importa. Nós liberamos o medo sutil de que nosso tempo passou, a ansiedade de que a promessa se tornou obsoleta, de que a janela de oportunidade se fechou enquanto estávamos no deserto. Nós cancelamos essa mentira. O tempo de Deus não é medido por um calendário humano. Nosso período de treinamento não foi um desvio. Foi o caminho direto para este exato comissionamento. O tempo não está acabando, ele está apenas começando. Agora, na autoridade do que foi liberado, nós ativamos. Nós declaramos e nos levantamos como mestres do vácuo. Nós aceitamos nossa comissão para entrar em desertos espirituais e estabelecer postos avançados do céu,
Onde outros veem ausência, nós vemos o potencial da matéria-prima. Nossa paz não depende mais do ambiente. Nós somos o ambiente. Nós ativamos nossa identidade funcional como transmutadores espirituais. Nós recebemos a ciência divina de metabolizar o veneno e produzir poder. A dúvida, o medo e o ataque não são mais ameaças, são combustível. Digite "minha promoção é irrevogável" agora mesmo. Não como um comentário, mas como o seu selo de aceitação nesta patente celestial. Nós nos alinhamos plenamente com nossa função como portadores da frequência do silêncio. Nós aceitamos que nosso espírito agora emite uma autoridade que desfaz o caos, neutraliza a acusação e impõe a ordem do céu sem uma única palavra. Nossa presença se tornou nossa arma mais potente. A fotossíntese espiritual que aprendemos na escuridão agora é o motor constante da nossa nova realidade. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. Fique comigo. E agora, na autoridade que nos foi conferida, nós estendemos uma cobertura sobre a sua mente. Nós a declaramos um território santo, guardado pelo capacete da salvação. Toda semente de dúvida que tentar ser plantada, toda voz de lógica que se levantar contra esta revelação, encontrará um solo estéril. A sua mente não é mais um campo de batalha. Ela é uma sala de comando, alinhada com a mente de Cristo, operando a partir da clareza e não da confusão. Nós posicionamos uma guarda de fogo ao redor do seu coração e do seu comissionamento. Declaramos que ele é impenetrável a distrações, imune a elogios vazios e protegido de conexões que vêm para drenar e não para depositar. O seu poço interior, cavado com tanto custo, está agora selado para o uso exclusivo do Rei. Nenhuma agenda oculta, nenhuma falsa urgência, nenhuma manipulação emocional poderá se aproximar dele. Nós cobrimos o seu futuro, os seus passos, os seus recursos e as suas conexões divinas com o sangue do Cordeiro. Cada porta que Deus abrirá, nenhum homem poderá fechar. Cada recurso que for despachado para você encontrará seu endereço sem desvio, e cada pessoa divinamente ordenada para a sua próxima estação encontrará o seu caminho até você, reconhecendo a frequência de silêncio que você carrega como um farol. Nós quebramos a estratégia da inundação de ruído antes mesmo que ela seja lançada. Nós anulamos o poder paralisante da dúvida tangível com a autoridade do nosso memorial de batalha. Nós cortamos pela raiz a designação de todo o dreno de falsa missão, declarando que nossa energia responde apenas ao comissionamento do céu, em nome de Jesus. Nós agora, como um corpo de transmutadores, selamos esta palavra em nossos espíritos com uma autoridade que não pode ser revogada. O que foi revelado aqui não foi uma ideia, mas o reconhecimento de um fato celestial. A promoção não é uma promessa futura, é um status presente. Nós nos despimos da identidade de aquele que espera e vestimos o manto de aquele que foi encontrado fiel. Nós declaramos que a antiga estação terminou em sua totalidade. As cinzas do passado não têm mais poder nem voz. Como está escrito em Isaías 43, 19, "Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem?" Nós não apenas a reconhecemos, nós nos tornamos parceiros dela, agentes de sua manifestação na terra. Nossa autoridade forjada no silêncio não é emprestada. Ela é nossa, conquistada através da perseverança e selada pelo Espírito. Portanto, nós nos recusamos a negociá-la, a diminuí-la ou a pedir desculpas por ela. Nós a carregaremos com a sobriedade e a responsabilidade de quem entende o seu custo e o seu propósito. O período de treinamento inconsciente acabou. O tempo de operação consciente começou. Nós nos levantamos de um lugar de exaustão e nos posicionamos em um lugar de domínio. A caverna não é mais nossa morada, é nosso memorial. O deserto não é mais nossa identidade, é a prova da nossa qualificação. Nós não somos mais definidos pela ausência, mas pela substância que criamos a partir dela. Nós somos a prova viva de que o silêncio de Deus nunca foi um fim, mas a forja de um novo começo. Agora, retorne a sua atenção para este momento. De volta para a sua própria respiração. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Sinta o peso dessas palavras.
a finalidade delas. Pela segunda vez, com maior autoridade, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Uma última vez como um selo definitivo sobre o seu espírito. Respire fundo e receba. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda. O Espírito Santo está trazendo um nome à sua mente agora. Alguém cuja fé ainda está de pé, mas cujas mãos estão ficando cansadas. Alguém que você sabe que está caminhando em seu próprio deserto de silêncio. Envie esta mensagem para essa pessoa com apenas estas 3 palavras. Seu silêncio falou. Agora apenas sente-se neste momento, sinta a quietude, sinta o peso. A guerra invisível acabou. Uma nova soberania começou. Permaneça neste espaço sagrado pelo tempo que for necessário. A transação foi concluída. Agora você pode dizer amém.